O navio demandou a costa italiana debaixo de ventos favoráveis. Chegados a Siracusa, na Sicília, amparado pelo generoso centurião, agora devotado amigo, Paulo de Tarso aproveitou os 3 dias de permanência na cidade em pregações do reino de Deus, atraindo numerosas criaturas ao Evangelho. Em seguida, a embarcação penetrou o estreito, tocou em Régio, aproando daí a Pousoles, Puteoli, não longe de Vesúvio. Antes do desembarque, o centurião aproximou-se do apóstolo respeitosamente e falou: Meu amigo, até agora estiveste sob o amparo da minha amizade pessoal direta. Daqui por diante, porém, temos de viajar sobre os olhares indagadores de quantos habitam nas proximidades da metrópole e há que considerar vossa condição de prisioneiro. Notando-lhe o natural constrangimento, mescla de humildade e respeito, Paulo exclamou: Ora esta, Júlio, não te incomodes, sei que tens necessidade de algemar-me os pulsos para a exata execução dos teus deveres. Apressa-te a fazê-lo, pois não me seria lícito comprometer uma afeição tão pura qual a nossa. O chefe da coorte tinha os olhos molhados, mas retirando as algemas da pequena bolsa, acentuou: Disputo a alegria de ficar convosco. Quisera ser como vós, um prisioneiro do Cristo. Paulo estendeu a mão extremamente comovido, permanecendo ligado ao centurião sob o olhar carinhoso dos 3 companheiros. Júlio determinou que os prisioneiros comuns fossem instalados em prisões gradeadas e que Paulo, Timóteo, Aristarco e Lucas ficassem em sua companhia numa pensão modesta. Em face da humildade do apóstolo e de seus colaboradores, o chefe da corte parecia mais generoso e fraternal. Desejoso de agradar ao velho discípulo de Jesus, mandou-se indicar imediatamente se em Pousoles havia cristãos e, em caso afirmativo, que fossem à sua presença para conhecerem os trabalhadores da semeadura santa. O soldado incumbido da missão, daí a poucas horas, trazia consigo um generoso velhinho de nome Sesto Flacos, cuja fisionomia transbordava a mais viva alegria. Logo à entrada aproximou-se do velho apóstolo e osculou-lhe as mãos, regou-as de lágrimas em transportes de espontâneo carinho. Estabeleceu-se imediatamente consoladora a palestra de que Paulo de Tarso participava comovido. Flacos informou que a cidade tinha há muito a sua igreja, que o evangelho ganhava terreno nos corações, que as cartas do ex-rabino eram tema de meditação e estudo em todos os lares cristãos, que reconheciam em suas atividades a missão de um mensageiro do Messias, Salvador. Tomando a velha bolsa, arrancou ali mesmo a cópia da Epístola aos Romanos, guardada pelos confrades de Pousoles com especial carinho. Paulo tudo ouvia gratamente impressionado, parecendo-lhe que chegava a um mundo novo. Júlio, por sua vez, não cabia em si de contente, e dando largas ao seu entusiasmo natural, Sesto Flacos expediu recados aos companheiros. Aos poucos, a modesta estalagem enchia-se de caras novas. Eram padeiros, negociantes e artífices que vinham ansiosos apertar a mão do amigo da gentilidade. Todos queriam beber os conceitos do apóstolo, vê-lo de perto, beijar-lhe as mãos. Paulo e companheiros foram convidados a falar na igreja aquela mesma noite e, cientes de que o centurião pretendia partir para Roma no dia imediato, os sinceros discípulos do Evangelho, em Pousoles, rogaram a Júlio permitisse a demora de Paulo entre eles, ao menos por 7 dias, ao que o chefe da corte atendeu de bom grado. A comunidade viveu horas de júbilo imenso. Sesto Flacos e os companheiros expediram 2 emissários a Roma para que os amigos da cidade imperial tivessem conhecimento da vinda do apóstolo dos gentios. E cantando louvores no coração, os crentes passaram dias de ilimitada aventura. Decorrida a semana de trabalhos frutuosos, felizes, o centurião fez a necessidade de partir. A distância a vencer excedia de 200 quilômetros com 7 dias de marcha consecutiva e fatigante. O pequeno grupo partiu acompanhado de mais de 50 cristãos de Pousoles que seguiram o ex-rabino até
Fórum de Ápio, em cavalos resistentes, montando carinhosa guarda aos carros dos guardas e prisioneiros. Nessa localidade distante de Roma, 40 e poucas milhas, aguardava o apóstolo dos gentios a primeira representação dos discípulos do Evangelho na cidade imperial. Eram anciães comovidos, cercados por alguns companheiros generosos que por pouco carregavam o ex-rabino nos braços. Júlio não sabia como disfarçar a surpresa que lhe ia na alma. Jamais viajara com um prisioneiro de tamanho prestígio. De Fórum de Ápio, a caravana demandou o sítio denominado As Três Tavernas, acrescida agora do grande veículo que levava os anciães romanos e sempre rodeada de cavaleiros fortes e bem dispostos. Nessa região, singularmente nomeada em vista do grande conforto de suas hospedarias, outros caros e novos amigos esperavam Paulo de Tarso com sublimes demonstrações de alegria. O apóstolo agora contemplava as regiões do Lácio empolgado por emoções suaves e doces. Tinha a impressão de haver aportado a um mundo diferente da sua Ásia cheia de combates acerbos. Com permissão de Júlio, a figura mais representativa dos anciães romanos tomara assento junto de Paulo naquele jubiloso fim de viagem. O velho Apolodoro, depois de certificar-se da simpatia do chefe da corte pela doutrina de Jesus, tornou-se mais vivo e minucioso no seu noticiário verbal, atendendo às perguntas afetuosas do apóstolo dos gentios. Vindes a Roma em boa época, acentuava o velhinho em tom resignado. Temos a impressão de que nossos sofrimentos por Jesus vão ser multiplicados. Estamos em 61, mas há 3 anos que os discípulos do Evangelho começaram a morrer nas arenas do circo pelo nome Augusto do Salvador. Sim, disse Paulo de Tarso solicitamente. Eu ainda não havia sido preso em Jerusalém quando ouvi referências às perseguições indiretas movidas aos adeptos do cristianismo pelas autoridades romanas. Não são poucos, acrescentou o ancião, os que têm dado seu sangue nos espetáculos homicidas. Nossos companheiros têm caído a centenas aos apupos do povo inconsciente, estraçalhados pelas feras ou nos postes do martírio. O centurião, muito pálido, interrogou: mas como pode ser isso? Há medidas legais que justifiquem esses feitos criminosos? E quem poderá falar em justiça no governo de Nero? Replicou Apolodoro com um sorriso de santa resignação. Ainda agora perdi um filho amado nessas horrorosas carnificinas. Mas como? Tornou o chefe da coorte admirado. Muito simplesmente, esclareceu o velhinho, os cristãos são conduzidos aos circos do martírio e da morte como escravos faltosos e misérrimos. Como ainda não existe um fundamento legal que justifique semelhantes condenações, as vítimas são designadas como cativos que mereceram os suplícios extremos. Mas não existe um político, ao menos, que possa desmascarar o torpe sofisma? Quase todos os estadistas honestos e justos estão exilados, para não falar dos muitos induzidos ao suicídio pelos prepostos diretos do imperador. Acreditamos que a perseguição declarada aos discípulos do Evangelho não tardará muito. A medida tem sido retardada somente pela intervenção de algumas senhoras convertidas a Jesus, que tudo têm feito pela defesa de nossos ideais. Não fora isso, talvez a situação se revelasse mais dolorosa. Precisamos negar a nós mesmos e tomar a cruz, exclamou Paulo de Tarso, compreendendo o rigor dos tempos. Tudo isso é muito estranho para nós outros, ponderou Júlio acertadamente, pois não vemos razão para tamanha tirania. É um contrassenso a perseguição aos adeptos do Cristo, que trabalham pela formação de um mundo melhor, quando por aí medram tantas comunidades de malfeitores a reclamarem repressão legal. Com que pretexto se promove esse movimento sorrateiro? Apolodoro pareceu concentrar-se e replicou: acusam-nos de inimigos do Estado, a solapar-lhe as bases políticas com ideias subversivas e destruidoras. A concepção de bondade no cristianismo dá aso a que muitos interpretem mal os ensinamentos de Jesus. Os romanos abastados
Os ilustres não toleram a ideia de fraternidade humana. Para eles, o inimigo é inimigo, o escravo é escravo, o miserável é miserável. Não lhes ocorre abandonar por um momento sequer o festim dos prazeres fáceis e criminosos para cogitar da elevação do nível social. Raríssimos os que se preocupam com os problemas da plebe. Um patrício caridoso é apontado com ironias. Num tal ambiente, os desfavorecidos da sorte encontraram no Cristo Jesus um Salvador bem amado e os avarentos um adversário a eliminar para que o povo não alimente esperanças. Examinada essa circunstância, podemos imaginar o progresso da doutrina cristã entre os aflitos e pobres, tendo-se em vista que Roma sempre foi um enorme carro de triunfo mundano que segue com os verdugos autoritários e tirânicos na boleia, cercado de multidões famintas que vão apanhando as migalhas de sobejo. As primeiras pregações cristãs passaram desapercebidas, mas, quando a massa popular demonstrou entender o elevado alcance da nova doutrina, começaram as lutas acerbas. De culto livre em suas manifestações, o cristianismo passou a ser rigorosamente fiscalizado. Dizia-se que nossas células eram originárias de feitiçarias e sortilégios. Em seguida, como se verificaram pequenas rebeliões de escravos nos palácios nobres da cidade, nossas reuniões de preces e benefícios espirituais foram proibidas. As agremiações foram dissolvidas à força. Em vista, porém, das garantias de que gozam as cooperativas funerárias, passamos a nos reunir alta noite no âmago das catacumbas. Ainda assim, descobertos pelos sequazes do imperador, nossos núcleos de oração têm experimentado pesadas torturas. É horrível tudo isso, exclamou o centurião, compungido. E o que admira é haver funcionários dispostos a executar determinações tão injustas. Apolodoro sorriu e acentuou. A tirania contemporânea tudo justifica. Não levais vós mesmos um apóstolo prisioneiro? Entretanto, reconheço que sois dele um grande amigo. A comparação do velho e arguto observador fez empalidecer ligeiramente o centurião. Sim, murmurava ele, tentando explicar-se. Paulo de Tarso, todavia, reconhecendo a posição, o embaraço do amigo, acudiu esclarecer. Mas a verdade é que não fui encarcerado por malvadez ou inópia dos romanos, desconhecedores de Jesus Cristo, mas por meus próprios irmãos de raça. Aliás, tanto em Jerusalém como em Cesareia, encontrei a mais sincera boa vontade dos prepostos do império. Em tudo isso, amigos, preponderam as injunções do serviço do Mestre. Para o êxito indispensável dos seus esforços remissores, os discípulos não poderão caminhar no mundo sem as marcas da cruz. Os interlocutores entreolharam-se satisfeitos. A explicação do apóstolo vinha elucidar completamente o problema. O grupo numeroso alcançou Alba Longa, onde novo contingente de cavaleiros esperava o valoroso missionário. Daí até Roma, a caravana moveu-se mais vagarosa, experimentando sublimadas sensações de alegria. Paulo de Tarso, muito sensibilizado, admirava a beleza singular das paisagens desdobradas ao longo da Via Ápia. Mais alguns minutos os viajores atingiam a Porta Capena, onde centenas de mulheres e crianças aguardavam o apóstolo. Era um quadro comovente. O cortejo parou para que os amigos o abraçassem. Eminentemente emocionado, o centurião acompanhou a cena inesquecível, contemplando anciãs de cabelos nevados, osculando as mãos de Paulo com infinito carinho. O apóstolo, enlevado naquelas explosões de afeto, não sabia se havia de contemplar os panoramas prodigiosos da cidade das 7 colinas, se paralisar o curso das emoções para prosternar-se em espírito num preito justo de reconhecimento a Jesus. Obedecendo às ponderações amigas de Apolodoro, o grupo dispersou-se. Roma inteira banhava-se suavemente no crepúsculo de opalas. Brisas cariciosas sopravam de longe, balsamizando a tarde quente. Considerando que Paulo precisava de repouso, o centurião resolveu passar a noite numa hospedaria e apresentar-se com os prisioneiros no dia imediato ao quartel,
dos pretorianos, depois de refeitos da longa e exaustiva viagem. Somente na manhã seguinte compareceu perante as autoridades competentes, apresentando os acusados. Feliz expediente aquele, porque o ex-rabino sentia-se perfeitamente reconfortado. Na véspera, Lucas, Timóteo e Aristarco separaram-se dele, a fim de se instalarem na companhia dos irmãos de Ideal até poderem fixar a sua posição. O centurião de Cesareia encontrou no quartel da Via Nomentana altos funcionários que podiam perfeitamente atendê-lo com referência ao assunto que o trazia à capital do império. Mas fez questão de esperar o general Burrus, amigo pessoal do imperador e conhecido por suas tradições de honestidade, no intuito de esclarecer o caso do apóstolo. O general o atendeu com presteza e solicitude e ficou suficientemente informado da causa do ex-rabino, tanto quanto dos seus antecedentes pessoais e das lutas e sacrifícios que vinha amargurando. Prometeu estudar o caso com o maior interesse depois de guardar solícito os pergaminhos remetidos pela justiça de Cesareia.